Olá, crianças, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na unidade 6, medidas padrão e não padrão, certo? Estamos trabalhando, iniciamos falando sobre medida do tempo, né? Aqui nós temos o tempo relacionado ao calendário, né? No calendário nós podemos encontrar o tempo relacionado aos dias, à semana, a mês, ao ano, né? Então vamos lá, nós estamos no mês de agosto, né? Mês de agosto. Medidas padrão e não padrão. Que instrumento de medida é esse, gente? Pensem aí, uma pessoa que está do seu ladinho aí, que tipo de instrumento de medida é esse? Uma balança, né? Essa balança serve para verificarmos a massa, né? O peso, quilograma, não é isso? Tem a ver com quilo, certo? Então, existem as unidades não padrão de medida, que são, como nós já falamos, né? Passo, pé, palmos, dedos, né? São aquelas que não têm uma medida fixa, uma medida exata, né? Exemplo, o passo. Os passos pode ser variado de pessoa para pessoa, né? Não existe um padrão, certo? E existe também as unidades padronizadas, que são os metros, os centímetros, né? Muitas vezes essas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo, certo? Eram baseadas com a parte do corpo, não é isso? Alguns instrumentos de medidas que nós já falamos nas aulas anteriores. Existem os tipos de balanças que servem para a massa, né? Verificar a massa de crianças nas clínicas pediátricas, né? Como nós temos exemplos aqui. Nós temos os instrumentos que verificam os quilogramas, né? O peso de feiras, de supermercados. Nós temos também os instrumentos de medidas que verificam os pesos industriais, aqueles mais pesados, né? Aqueles que verificam também a massa humana, o peso das pessoas, certo? Então, uma balança é um instrumento que mede a massa de um corpo. Por exemplo, em relação à matemática simples, uma balança também pode informar o valor aproximado do peso de um corpo, certo? Então, capacidade. Aí nós já não estamos falando mais com relação a metro, ao centímetro, não. Nós estamos falando de líquido, né? De líquido, como, por exemplo, da água, do suco, do óleo, né? Então, vamos aqui. Os líquidos, de um modo geral, tomam a forma dos recipientes que o contêm. Aqui nós temos dois recipientes parecidos, mas no nosso livro vocês têm recipientes diferentes aí, que nós vamos ver em seguida, né? Que são os garrafões e tudo mais. Então, vamos. Para medirmos a capacidade de recipientes, usamos a medida padrão que chamamos de litro, né? Que tem como símbolo L maiúsculo. Para quantidades menores que 1 litro, usamos o mililitro, que é o M minúsculo e o L maiúsculo, o símbolo, tá certo? Então, aqui nós temos exemplos, né, de alguns recipientes, né, como de suco, água, leite de coco, mais suco e produtos de limpeza, são os recipientes. E esses líquidos aqui, eles tomam a mesma forma do seu recipiente, né? Eles ficam da mesma forma, né? Eles têm o formato do seu recipiente. Todos eles podem ser utilizados para medir líquidos, esses recipientes aqui, certo? Cada um possui uma capacidade, ou seja, pode receber determinada quantidades de líquido. Aqui nós temos uns maiores, uns menores, uns mais largos, né?
uns mais compridos, cada um recebe uma quantidade diferente, né, de líquido, certo? Agora nós vamos falar também sobre medidas de tempo, que é o conteúdo da unidade 6. Está trabalhando com medidas também, mas falando sobre o tempo. Lá na abertura nós colocamos um calendário, nós estamos no mês de agosto, tá certo? Nós vamos verificar aí um pouquinho, falarmos daqui a pouco sobre o mês de agosto. Então, o tempo. O que é uma linha do tempo? Vocês sabem o que é uma linha do tempo? Aqui nós temos, não temos, gente, representando uma linha do tempo. Nós temos os vovôs, que são pais dos papaizinhos aqui, e as crianças, que são os filhos, né? Então, nós temos aqui 3 gerações. Nós temos os avós, né? Fazem parte da última geração dessa família, que está retratada aí. Lógico que a família tem mais gerações, né? Que está sendo retratada aqui, nós temos a primeira geração e a segunda geração e a última, né? Onde tem as crianças menores, sendo que as próprias crianças menores aqui já tem uma linha de tempo diferente por conta da própria idade de cada uma, não é isso? Então, antes e depois. Antes e depois, ele tem significados que dá uma ideia, ou pode ser uma ideia de tempo ou uma ideia de posição, certo? A ideia de tempo, quem nasceu antes, né? Então, a ideia de posição também, nós vamos ver isso agora, tá certo? Pense sobre os termos antes e depois. Você já notou que eles têm duplo sentido? Podemos dar uma ideia de tempo ou uma ideia de posição, né? Por exemplo, verificamos a ideia do tempo na seguinte frase: devemos escovar os dentes depois de comer e antes de dormir. A ideia de tempo, né, gente? Aí, então, aqui nós já vamos ver uma ideia de quê? Vamos ler aqui e tentar entender, tá certo? Na frase, no trenzinho, Ana estava antes de Pedro e depois de Carlos, temos uma ideia de posição, de localização, né? Então, aqui o antes significa que está o quê? Na frente. E o depois significa que está atrás. Essa ideia de posição é de localização. Quem vem antes, quem vem depois, tá certo? Aqui nós temos tia Cláudia, né? Medindo o tempo com o calendário, certo? Quando necessitamos saber em que dia ou mês estamos, podemos usar o calendário. Será que se eu usar o calendário do ano passado, eu vou ter a mesma resposta desse ano? Nananina, não. Se eu quero saber o dia correspondente de 2021, eu não posso usar o calendário de 2020, tá certo? Então, os calendários podem representar todo o ano, como abaixo, ou apenas um mês em que estamos. Este é um calendário anual. Por quê? Porque tem todos os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual o primeiro mês? Janeiro. Qual o último mês? Dezembro. Qual o mês das férias? Julho. Qual o mês das festas juninas? Junho. O mês em homenagem ao Dia das Mães? Maio. E o Dia dos Pais? Agosto. Geralmente, o mês do carnaval ou é fevereiro ou março. Tem ano que acontece em fevereiro e tem ano que acontece em março. A Páscoa, às vezes, é em março
vezes é em abril, certo? Setembro, mês da árvore, né? Outubro, homenagem às crianças. Novembro, a nossa expociência, né? E a preparação para vocês entrarem de férias, né? Terminando o ano, certo? São algumas características, né? Que identificam os meses, tá certo? Entre outras coisas. Vamos falar um pouquinho aqui também. O mês de fevereiro, ele geralmente, mês de fevereiro, ou ele tem 28 dias ou ele tem 29 dias. Os demais meses têm em torno de 30 ou 31 dias, certo? Medindo o tempo com o relógio. Aqui é como se fosse uma rotina, tá certo? Os dois marcam as horas de maneiras diferentes. Nós temos dois relógios aqui, tá certo? Um relógio de ponto, né? De ponto, relógio analógico e um relógio digital, certo? Então, 8 horas inicia a aula, 8h10 é a leitura, 8h30 aula de língua portuguesa, 9h30 aula especial, 10 horas recreio, 10h20 aula de matemática, 11h20 hora das brincadeiras educativas e 12 horas fim de aula. Isso aí é uma rotina de uma escola, não é a nossa, é a rotina de uma escola, tá certo? Então, para nos organizarmos, precisamos saber o dia em que os eventos importantes acontecem. Mas, além disso, é preciso saber que hora esses eventos começam e terminam. A professora Ana registrou a rotina das aulas com os alunos. A rotina da Ana, né? Não é a nossa. Então, para marcar o horário de início e do final das atividades, ela também tem um relógio no canto da sala, porque ela precisa cumprir com esse horário aqui para ela poder dar conta do que ela planejou, né? Então, ela fez o programa dela, fez o planejamento dela, assim como nós fazemos o nosso, né? E se ela não tiver um relógio para controlar o seu tempo, ela vai deixar algumas atividades passar e ela não vai poder realizar, tá certo? Então, a importância do se planejar, do se programar é para isso. Na página 100, vocês vão observar aí, dividindo o tempo, tá certo? A divisão do tempo aí, a divisão do tempo. O tempo, ele é dividido, né? Quando queremos medir o tempo das partes de um dia, usamos horas e minutos. Tem os segundos também, né? Que compõem, que formam o minuto forma as horas e assim sucessivamente. Então, e dividimos os dias, o dia em 24 horas, certo? Uma hora tem 60 minutos. Então, vamos lá. Vejam como podemos ler as horas em um relógio digital. São 7h30, né, gente? O relógio está marcando 7 horas e 30 minutos. No dia a dia, às vezes falamos 7h30 ou simplesmente 7h30. Isso porque 30 minutos corresponde à metade de uma hora, já que uma hora tem 60 minutos. Aí a pessoa não diz 7h30, diz 7h30 porque é a metade de uma hora, né? Está sendo explicado aí. Então, dividimos o tempo. Quando queremos dividir o tempo das partes de um dia, usamos unidades menores. São horas e minutos. Dividimos um dia em 24 horas e dividimos uma hora em 60 minutos. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Aqui nós vamos fazer uma atividade da página
96 do nosso livro, que é justamente sobre o calendário de agosto, que é o mês que nós nos encontramos, tá certo? Então, o mês, vamos colocar lá, mês de agosto, o ano 2021. Aí lá tem lá os quadrinhos, tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vocês estão vendo que o domingo é o primeiro dia da semana e sábado é o último dia da semana, certo? Em seguida, ainda na página 96, tá fazendo algumas perguntas que você vai ter que concluir, tá certo? Em que dia do mês estamos? Contorne. Nós estamos, essa atividade está sendo realizada em que dia? Essa atividade está sendo proposta no dia 19, certo? Dia 19. Você vai lá e circula o dia 19, ou o dia que você vai realizar. Hoje é o dia da semana, quinta-feira. Por que eu coloquei quinta-feira? Porque o dia 19 que vocês iriam circular é uma quinta-feira. Que dia foi ontem? Quinta-feira, dia 19. Ontem, voltando, foi 18, né? Quarta-feira, certo? Você coloca quarta-feira. Quantos dias há em uma semana? Começa com domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca 7 dias, não é isso? Certo? Como se chama o primeiro dia da semana? Falei no começo, né? Domingo. E o último dia, sábado. Quantos dias tem esse? Quantos dias tem este mês? Gente, geralmente os meses ele tem 28, 29, 30 e 31. O mês que nós estamos, o mês de agosto de 2021, vocês vão circular lá naquele que eu coloquei, que o mês tem, ele pode ter todos esses meses aqui. O de agosto você vai colocar o 31, certo? O mês de agosto de 2021 tem 31 dias. Você vai fazer essas datas que eu coloquei, que são os meses que o ano, durante o ano tem, os dias, né? A quantidade de dias que tem. E vai circular o mês que nós estamos, que tem 31 dias, certo? Quantos dias faltam para acabar o mês? Nós estamos no dia 19, então faltam 12 dias para terminar o mês, porque o nosso mês tem 31 dias, certo? Vamos para a página 97 agora. Na página 97, tem um calendário aí, outubro, novembro e dezembro, aí tem dizendo assim: depois de quantos dias o aniversário de Pedro e Henrique depois de quantos dias do aniversário de Pedro e Henrique é comemorado o Dia das Crianças? Depois de 10 dias, né, gente? Pedro Henrique faz aniversário no dia 2, O Dia das Crianças é no dia 12, então faltam 10 dias. Quantos dias há entre o Dia das Crianças e o Natal? O Dia das Crianças é no dia 12, o Natal é no dia 25. Então, 75 dias. Depois de quantos dias a partir do Dia das Crianças é comemorada a Proclamação da República? Você sabe quando é a Proclamação da República? 15 de novembro, 34 dias, certo? Proclamação da República é comemorada no dia 15 de novembro. Observe o calendário do mês de setembro de 2021. Vocês já estão vendo que o mês de setembro, gente, ao contrário de agosto, ele só tem 30 dias, certo? O que você notou na sequência dos números em cada coluna? Ele é somado sempre somando 7 unidades ao número anterior. Por que isso ocorre? A semana tem quantos dias?
semana tem 7 dias, certo? Então, Carlos observou outra regularidade no calendário. Ele pegou um retângulo formado por 4 dias e somou os números da seguinte maneira. Estão vendo aí, gente? Ele somou o 3 mais o 11 e o 10 mais o 4. Na página 99 aí, tá? Nós temos os instrumentos. Tá pedindo para que servem os instrumentos acima, né? Porque esses instrumentos aqui, eles estão aqui em cima. Eu fiz do lado para a gente ganhar esse tempo. Então, esses instrumentos que estão aqui servem para marcar o tempo, né? Como são chamados esses instrumentos? Relógio analógico, relógio digital e ampulheta, né? Nós estudamos sobre a ampulheta, tá aqui, né? Aqui nós temos os relógios analógicos, que são os de ponteiros, e nós temos os relógios digitais. Circule os relógios digitais. 2, digitais. 2, 3, 4. Esse daqui é analógico, né? Então, nós vamos... Qual dos relógios digitais está marcando o horário? O 5º relógio. Faça um X nos relógios analógicos. 2, 3. Um dos instrumentos não foi marcado no item C, nem no item E. E você sabe qual é o nome e como ele funciona? Foi a ampulheta, né, gente? Ela geralmente ele marca o minuto, não é isso? E aí eu finalizo mais uma aula aqui com a imagem do Bumba Meu Boi, uma atividade que nós realizamos com as nossas crianças no decorrer da semana, né? Onde a gente falou sobre a cultura, sobre os elementos que fazem parte da nossa história, do nosso folclore, né? E nós falamos nesse dia, nessa imagem que está aí, sobre o Bumba Meu Boi, certo? Um beijo e até a próxima.